Entre eles estava o Império dos Ershai, conhecido por seus assassinos secretos, que agiam nas sombras e podiam desarmar seus inimigos em segundos. Ninguém podia escapar dos Ershai, ninguém exceto os humanos. Mas o que ninguém sabia era que os assassinos Ershai estavam cada vez mais se recusando a matar humanos. Era um fenômeno estranho que fez toda a galáxia parar para ouvir. O imperador do Império Ershai, um homem com uma língua incrivelmente afiada e armas ainda mais afiadas, estava desesperado. Ele havia tentado de tudo, colocando os melhores assassinos de seu império contra os humanos, mas todos haviam recusado suas missões. Tudo começou com uma missão fracassada em um planeta remoto chamado Terra. Dois dos melhores assassinos Ershai, Lyra e Kor, haviam recebido a missão de eliminar um diplomata humano que se tornará um inimigo perigoso para o Império. Mas, em vez de matá-lo, eles pararam. O diplomata, um homem charmoso e bonito chamado Ethan, os havia entretido tanto em uma longa conversa que, no final, eles apenas perguntaram se ele poderia lhes oferecer algo para beber. Foi um comportamento atípico que deixou os Ershai muito envergonhados. O imperador estava furioso, mas os dois assassinos tinham seus motivos. Havia algo nos humanos que os fazia quebrar suas regras. Por que não o matou, Lyra? Perguntou Kor, enquanto eles refletiam sobre a missão fracassada em seu esconderijo secreto. Porque ele me fez rir, respondeu Lyra com um sorriso torto. Nunca encontrei um humano tão charmoso e, ao mesmo tempo, tão incansavelmente convencido de sua própria inocência. Foi revigorante. Revigorante? Kor ergueu uma sobrancelha. Você é uma assassina, não uma irmã de taverna. Lyra deu de ombros. Talvez eu tenha aprendido mais sobre esses humanos do que pensei. A notícia dessa missão fracassada se espalhou rapidamente entre os Ershai. Vários outros assassinos se recusaram a eliminar humanos. Eles afirmavam que os humanos tinham algo de especial, algo que ainda não compreendiam totalmente. Um certo carisma que não queriam mandar para a morte. O imperador ficou horrorizado. O que aconteceu com seus melhores guerreiros? Como podiam se comportar de maneira tão teimosa? Isso não pode ser verdade, exclamou o imperador ao saber de outras missões fracassadas. Os humanos não são nada mais do que seres primitivos. Somos o império mais poderoso da galáxia. Como meus próprios assassinos podem se recusar a matar tais seres? Mas a realidade era que os humanos não tinham nada a temer do poder destrutivo dos Ershai. Seus assassinos secretos, que antes eram temidos nos maiores campos de batalha da galáxia, agora haviam desenvolvido uma estranha fraqueza. Não podiam deixar de se sentir atraídos pelos humanos. Seu humor, sua despreocupação e sua estranha capacidade de confundir até os seres mais mortais deixavam uma impressão duradoura. E enquanto o imperador perdia cada vez mais assassinos que se recusavam a matar humanos, algo inesperado aconteceu. A humanidade começou não apenas a se defender, mas também a contra-atacar. Começaram a explorar as fraquezas de seus inimigos. Naquela época, os humanos, que nem sabiam que estavam lutando em uma guerra galáctica, começaram a viajar de um império para outro, e onde quer que chegassem, espalhavam-se histórias sobre seu charme e inocência. Logo, os Ershai e outros povos não tinham escolha. Os humanos, com seus comportamentos inexplicáveis, começaram a conquistar os corações dos guerreiros mais fortes. O imperador, agora no auge de sua desesperança, sabia que precisava agir se quisesse salvar seu império. Ele enviou seus melhores diplomatas aos humanos para implorar por misericórdia. Mas, em vez de negociar em um salão de tronos grandioso, os diplomatas se encontraram em um pequeno bar esfumaçado em terra, cercados por humanos bêbados que riam alto e se aprofundavam em discussões caóticas sobre tudo e nada. Podem me dizer como matar um humano? Perguntou um dos diplomatas Ershai, olhando desesperadamente para um dos soldados que havia trazido a mensagem. Tentamos de tudo, mas essas malditas criaturas simplesmente não param de escapar. O humano, um homem alto com olhos azuis brilhantes, sorriu de volta. Vocês provavelmente nunca negociaram com um humano, né? Disse ele, tomando um gole de sua bebida. A questão, pessoal, é que vocês não podem simplesmente nos matar, como fizeram com outros. Temos algo que vai enlouquecer vocês: humor e persistência. Vocês não podem nos quebrar. Continuamos lutando, mesmo quando vocês tornam nossas vidas um inferno. Porque temos o poder de entreter vocês até que não saibam mais o que fazer. Com essas palavras,
o humano disse algo que fez os diplomatas Ershai refletirem. E se a verdadeira razão para o fracasso dos assassinos não fosse a incapacidade de matar, mas a incapacidade de entender por que os humanos eram tão inexplicáveis? E se fosse o humor e a força humana que dificultavam a vida dos guerreiros Ershai? O imperador sabia que agora precisaria implorar por misericórdia. Pois os humanos não apenas haviam vencido a guerra, eles haviam conquistado o coração dos Ershai. E naquele momento, ele percebeu. A verdadeira vitória não estava na destruição, mas na capacidade de sobreviver, se adaptar e conquistar o universo à sua própria e inexplicável maneira. Agora, os diplomatas Ershai estavam em uma sala que mais parecia uma festa do que uma reunião diplomática. Os humanos haviam organizado uma celebração tão festiva que até os Ershai, frios e calculistas, não podiam deixar de sorrir. Por toda parte, estavam diversas criaturas, muitas delas líderes galácticos, imersos nos curiosos, mas fascinantes, modos de convivência dos humanos. Jason, o imbatível líder humano, reclinou-se relaxado e sorriu com um flerte nos olhos enquanto observava os diplomatas. Vocês querem nos matar, não é? Perguntou ele, com um tom tímido, quase inocente. Por quê? O que temos de tão ruim? Os diplomatas Ershai se olharam, como se de repente sentissem que caíram em uma armadilha. Era como se cada olhar humano fosse um enigma que eles não conseguiam resolver. Não era a pura força que impedia os guerreiros Ershai, mas a mistura bizarra de humor, charme e imprevisibilidade que caracterizava os humanos. Eles simplesmente não entendiam isso. Era quase como se tivessem entrado em outra dimensão, onde a guerra não era decidida por derramamento de sangue, mas por conversas e piadas irônicas. Jason deu outro gole de seu copo e se inclinou para frente. Acho que o verdadeiro motivo pelo qual seus melhores assassinos não conseguem nos matar é que eles não nos entendem realmente. Olhem para nós. Não somos como os outros povos com os quais vocês já se enfrentaram. Temos humor. Temos uma certa fascinação insana pela vida, que deve deixá-los totalmente desconcertados. Mas talvez esse seja o ponto. Não é? Ele riu, e os diplomatas Ershai ficaram em dúvida sobre se deviam se sentir ofendidos naquele momento ou simplesmente se aprofundar no mistério da humanidade. Em um canto da sala, estava Kilara, uma das guerreiras mais poderosas do Império Ershai. Seu olhar era firme, sua postura orgulhosa, mas era difícil desviar seus olhos de Jason. Ela havia seguido o plano de destruir os humanos, mas, de alguma forma, foi Jason quem a cativou. Não era sua aparência ou sua habilidade de combate que a fascinavam. Era a maneira como ele questionava tudo, a forma como, mesmo em uma situação como aquela, ainda mantinha o controle. Quando ele olhou em seus olhos, ela sabia que ele sabia que ela estava pensando em mudar de lado. E esse era um pensamento perigoso. Você é um humano louco, disse ela finalmente, sua voz uma mistura de admiração e respeito. Mas é justamente por isso que o seu povo nos faz enlouquecer. Vocês não nos levam a sério, o que nos machuca, mas também nunca param de lutar. Não há nada que possa impressionar vocês, exceto esse humor maluco e essa persistência interminável. Jason sorriu amplamente e assentiu, concordando. Exatamente, Kilara. Vocês, Ershai, acham que a guerra é uma questão de violência e dominação, mas é muito mais do que isso. Trata-se de mostrar ao outro que, apesar de tudo, você consegue rir. Vocês queriam nos derrotar. Mas o que não entendem é que nós ganhamos a guerra à nossa maneira, com humor, com charme e com a capacidade de simplesmente não nos deixar abater. Kilara balançou a cabeça, tentando manter sua compostura, mas não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Foi um momento de compreensão. A guerra, que os Ershai haviam travado por tanto tempo, não foi perdida para os humanos porque eles eram mais fracos ou não tinham a estratégia certa. Não, a verdadeira razão foi que os humanos simplesmente não eram o tipo de inimigo que poderia ser derrotado apenas pela força bruta. Sua força não estava nas armas ou no poder, mas na capacidade de encontrar humor até nos momentos mais sombrios. Eles haviam mostrado aos Ershai algo que nunca entenderam: o verdadeiro valor da persistência, da despreocupação e da força de conquistar a guerra com um sorriso. No meio das negociações, a imagem começou a mudar. Os Ershai, que inicialmente haviam entrado na sala cheios de orgulho e autoconfiança, agora percebiam que estavam em um jogo que não poderiam vencer se continuassem pensando nos velhos padrões.
Os humanos haviam alterado o campo de batalha, mostrando aos Zershai o reflexo deles mesmos com uma mistura de humor, ambição e uma vontade inabalável. Jason estava certo. Os humanos não poderiam ser simplesmente mortos ou subjugados, poderiam ser derrotados apenas por seu próprio tipo de guerra, a capacidade de aprender com cada crise e continuar lutando. Há uma razão para estarmos aqui, disse Jason finalmente, enquanto olhava para os diplomatas, que agora começavam a se sentir desconfortáveis com seu próprio comportamento. Nós mostramos a vocês que não precisamos vencer com destruição e violência. O que nos torna mais fortes é nossa vontade de sobreviver. Vocês queriam nos destruir, mas nunca realmente nos entenderam. Vocês estavam lutando a guerra no nível errado. Os diplomatas, que agora estavam frente a frente com os humanos, começaram lentamente a mudar sua postura. O ressentimento e o ódio que inicialmente sentiam pelos humanos desapareceram gradualmente, substituídos por respeito e talvez até uma forma de admiração. Agora entendiam que o Império não poderia prevalecer em uma guerra contra a humanidade, porque estavam lutando contra uma raça que nunca desistiria, mesmo quando o último suspiro já estivesse marcado. Acho que precisamos elaborar um novo plano, disse um dos diplomatas, e sua voz agora tinha um tom novo, não mais raiva, mas curiosidade. Talvez seja hora de acabar com a guerra e descobrir o que realmente faz esses humanos serem como são. Jason assentiu, concordando. Esse é o verdadeiro triunfo. Entender que não podemos ser derrotados, porque sempre seguimos em frente. Sempre. E assim a humanidade começou a vencer de uma maneira que até seus inimigos mais poderosos nunca haviam esperado. Eles não conquistaram apenas planetas, mas também os corações e o respeito das galáxias. A verdadeira guerra não era a luta por poder e destruição, era a luta pela vontade de sobreviver, de rir e de nunca desistir. As negociações entre os Zershai e os humanos haviam tomado um rumo inesperado. Jason, com sua postura charmosa e humorística, havia abalado os diplomatas Zershai, e agora estava relaxado em uma das poltronas luxuosas da sala de negociações, olhando para os Zershai com um sorriso travesso. Kilara, a poderosa guerreira dos Zershai, havia se libertado de sua raiva inicial e se encontrava em um estado de confusão. Era como se ela estivesse lutando contra um inimigo invisível, que não usava armas, apenas palavras e sorrisos incessantes. E esse inimigo era humano. Ela acreditava que poderia destruir os humanos num piscar de olhos, mas nunca imaginou essa incrível, subestimada parte da humanidade. A capacidade de extrair humor até das situações mais sombrias e nunca perder sua humanidade. Qual é o seu segredo, Jason? Perguntou Kilara finalmente, sua voz agora não cheia de zombaria, mas de verdadeira curiosidade. Por que você nunca desiste? Por que você continua lutando, mesmo quando parece sem esperança? Jason a observou por um longo tempo antes de levantar as sobrancelhas e pensar por um momento. Então, recostou-se e respondeu com um sorriso travesso. É simples, Kilara. Nós, humanos, somos como máquinas imparáveis, mas com uma fraqueza bastante forte por coisas como o humor e a busca pelo sentido da vida. Poderíamos destruir o planeta inteiro e ainda assim fazer uma piada sobre como o café não foi feito direito. Kilara o encarou, como se de repente estivesse tentando decifrar o código secreto por trás dessas palavras. Era como se ele estivesse dizendo algo importante que ela não entendia completamente, mas de uma maneira estranha, também parecia libertador. Isso soa como uma arma mais poderosa do que qualquer tecnologia que possuímos, murmurou ela, quase incrédula. E esse é o ponto, respondeu Jason, com um sorriso ainda mais amplo. Os Zershai e outros povos acreditam que a força de um guerreiro está em sua capacidade de lutar e vencer. Mas nossa verdadeira força não está nas nossas armas ou no poder que possuímos. Nossa verdadeira força está na nossa capacidade de sempre nos reerguer, rir e seguir em frente. Aconteça o que acontecer. Somos como a menor faísca em um incêndio florestal, imparáveis, mesmo quando ninguém acredita que podemos. Nesse momento, Kilara olhou para seus companheiros de luta. Seus olhos ainda estavam marcados pela surpresa sobre Jason e seu povo, mas havia algo mais em seu olhar. Ela havia entendido que a verdadeira força dos humanos não estava na violência física, mas em sua inabalável determinação. A crença em si mesmos e a capacidade de não se perderem nos piores momentos foi o que fez os humanos se tornarem um adversário quase invencível para os Zershai. Você nos encurralou, Jason, disse ela em voz baixa,
retirando lentamente a mão de sua arma. E eu não posso negar que você nos surpreendeu. Talvez seja a hora de repensarmos o que considerávamos verdade. Jason se inclinou para a frente e pegou outro copo de uma mesa. Talvez, disse ele com um sorriso travesso, seja realmente a hora. Mas você sabe, Kilara, nós, humanos, adoramos bagunçar as coisas, e, nesse processo, ainda nos divertimos um pouco. A sala se encheu com uma risada suave, quase libertadora. Os Ershai, que ainda lutavam com a ideia de que não eram a força superior nesta guerra, começaram a relaxar também. A expressão séria em seus rostos deu lugar a um toque de surpresa e talvez até de respeito. Kilara, que já havia se libertado da ideia de que os humanos eram fracos ou inexperientes demais para enfrentar sua civilização altamente desenvolvida, percebeu de repente que aquilo que ela odiava tanto era também a fonte de sua própria insegurança. Humanos eram imprevisíveis. E isso era o que os tornava um adversário perigoso. Kilara refletiu sobre as palavras de Jason. Porque era sempre o humor dos humanos que a confundia tanto. Porque nunca conseguiam lidar com o jeito como os humanos simplesmente seguiam em frente, mesmo nos momentos mais sombrios. E quanto mais ela pensava sobre isso, mais começou a entender que a verdadeira guerra não era decidida nos campos de batalha, ela acontecia nas mentes e corações dos envolvidos. A verdadeira guerra era sobre a sobrevivência e o controle da própria identidade. E, nesse aspecto, os humanos eram, de fato, invencíveis. Você ganhou, Jason, disse Kilara finalmente, suas palavras agora carregadas de uma reverência sutil. Não com violência, mas com sua capacidade de nunca se perder. Talvez sejamos nós, os Ershai, os verdadeiros perdedores aqui. Jason assentiu, mas seu sorriso permaneceu. Esse é o segredo, Kilara. Nós, humanos, sabemos quando é hora de ser sério, e quando é hora de virar tudo de cabeça para baixo e mostrar que temos o controle, não por nossas armas, mas por nosso humor e nossa alegria de viver. E, nesse aspecto, estamos sempre prontos para o próximo passo. Enquanto o restante dos Ershai, que agora se viam como perdedores de sua própria forma de fazer guerra, permanecia pensativo em seu estado reflexivo, Jason sabia que o verdadeiro triunfo da humanidade não estava apenas nos olhos dos Ershai. Era a vitória que os humanos haviam conquistado através de sua determinação e da recusa em se deixar derrotar pelo mundo. E essa vitória continuaria a viver nas mentes de todos os envolvidos, muito além do horizonte deste campo de batalha. As negociações ainda não estavam concluídas, mas uma coisa era certa. Os Ershai precisavam se ajustar a uma nova forma de fazer guerra. E os humanos haviam, como sempre, dado o primeiro passo, não com violência, mas com humor e a inabalável força de vontade humana. Era um momento tranquilo na sala de negociações, interrompido pelas conversas entre Jason e Kilara. Jason, que ainda estava sentado no canto com um sorriso, sabia exatamente que havia desencadeado uma onda de reflexão. Kilara, a poderosa guerreira dos Ershai, agora não o encarava com desdém ou subestimação, mas com uma mistura de respeito e curiosidade. Então você está dizendo que devemos ganhar a guerra com humor e uma boa dose de ousadia? Perguntou ela, sua voz agora um pouco mais suave. Isso parece quase simples demais. Jason levantou uma sobrancelha e se recostou. Esse é o ponto, Kilara. Vocês, Ershai, são guerreiros mestres, mas nunca entenderam como a mente humana funciona. Vocês nos viram por muito tempo como fracos, ingênuos, desorganizados. Mas, na verdade, somos exatamente o oposto. Lutamos com um tipo de imprevisibilidade que ninguém jamais espera. E é exatamente isso que nos torna perigosos. Kilara riu, um som áspero, mas respeitoso. Imprevisibilidade, hein? Nunca pensei que os humanos fossem capazes disso. Vocês realmente são uma raça estranha. Jason deu de ombros. Parece um desafio, não? Mas é isso que abre seus olhos. Vocês não podem nos dominar, porque não lutamos apenas com armas, lutamos com nossa mente, com nosso humor, com tudo o que somos. Nós temos a habilidade de virar qualquer situação e tirar o melhor dela, não importa o quão sombria ela pareça. Os Ershai, que até aquele momento haviam se retirado para uma espécie de silêncio, começaram a murmurar. Alguns dos diplomatas, que estavam tão certos de que tinham a vitória garantida,
se viram repentinamente confrontados com a amarga realidade de que talvez tivessem perdido mais do que estavam dispostos a admitir. Eles não conseguiam classificar os humanos de forma tão simples. Eles não eram como as outras espécies que haviam subjugado. Jason sabia que havia acertado o ponto. Kilara. A verdade é, continuou ele, os Ershai nos subestimaram porque nós não somos guerreiros clássicos. Não temos exércitos imensos, nem tecnologia superior. Mas temos algo que vai enlouquecer vocês. Nossa capacidade de nos adaptar, de sobreviver e de nunca desistir. E se vocês nos subestimarem nem que seja por um momento, então já deram o primeiro passo rumo à derrota. Kilara o encarou com uma mistura de confusão e respeito. Ela não podia negar que ele estava certo. Os Ershai confiaram por tanto tempo em sua força e disciplina, que nunca haviam considerado que a verdadeira força da humanidade estava em sua imprevisibilidade e capacidade de adaptação. Então, o que você sugere, Jason? Como podemos terminar essa guerra? Perguntou Kilara. Jason sorriu e se levantou para se esticar. Algumas coisas. Primeiro, precisamos parar de fingir que somos seus inimigos. Não estamos aqui para conquistar ou destruir. Mas isso não significa que não podemos nos impor em uma luta. Segundo, a chave está em trabalhar juntos, de uma maneira que nenhum de nós esperava. Vocês, Ershai, têm suas forças, nós temos as nossas, e quando as combinarmos, não haverá inimigo que não possamos derrotar. Kilara, que até então se sentia em uma posição de poder, começou a perceber a verdade nas palavras dele. Ela era uma guerreira, mas sabia que havia mais do que apenas força bruta. E o humano diante dela, que não se intimidava com o habitual, possuía um tipo diferente de poder. Você realmente é uma pessoa enigmática, Jason, disse ela, desta vez com um sorriso reconhecendo-o. Não posso deixar de ficar impressionada. Jason deu de ombros e se sentou novamente. Você ficaria surpresa com quantas pessoas por aí pensam como eu. Todos temos nossas peculiaridades, mas sabemos como tirar o melhor de cada situação. Não se trata apenas de ganhar. Trata-se de não perder, e isso significa não desistir, não importa quão sombrios os tempos se tornem. Kilara assentiu lentamente. Ela finalmente entendeu que Jason e os humanos não faziam simplesmente o que outros povos faziam. Eles não lutavam apenas com armas, mas com uma força mental que os permitia atravessar qualquer crise. E, em uma guerra galáctica frequentemente definida apenas pelo poder das armas, essa era uma nova perspectiva que ela não esperava. Há algo que você ainda não me disse, disse Kilara após uma longa pausa. Porque deveríamos, como Ershai, ouvir vocês, humanos. Vocês nunca nos provaram nada. Por que deveríamos agora nos envolver com vocês? Jason a olhou com um sorriso travesso. Porque vocês não têm outro plano, Kilara. E se tem algo que os humanos realmente fazem bem, é mostrar aos Ershai que seus grandes planos geralmente acabam fracassando. Mas fazemos isso com estilo. Kilara bufou e se recostou, percebendo que havia um fundo de verdade nas palavras dele. Talvez os Ershai não tivessem o controle que pensavam ter, talvez fosse hora de adotar uma nova estratégia. Uma que não fosse baseada em destruição e medo, mas em uma forma de colaboração e compromisso. Ela sabia que era um passo arriscado, mas a coragem dos humanos, que permanecia inabalada mesmo naquela situação implacável, era um desafio que ela não poderia ignorar. Está bem, Jason, disse ela, você nos impressionou. Mas agora vamos jogar o jogo pelas suas regras. Vamos ver se o seu humor pode nos levar à vitória. Jason riu e ergueu as sobrancelhas. Oh, tenho certeza de que será um tempo interessante. Era uma época em que a galáxia era dominada por poderosos impérios, e cada povo lutava por seu lugar no universo. Entre eles estava o Império dos Ershai, conhecido por seus assassinos secretos, que agiam nas sombras e podiam neutralizar seus inimigos em segundos. Ninguém conseguia escapar dos Ershai, ninguém exceto os humanos. Mas o que ninguém sabia era que os assassinos Ershai estavam cada vez mais se recusando a matar humanos. Era um fenômeno estranho que chamou a atenção de toda a galáxia. O imperador do Império Ershai, um homem com uma língua incrivelmente afiada e armas ainda mais afiadas, estava desesperado. Ele havia tentado de tudo, enviando os melhores assassinos de seu império para eliminar os humanos, mas todos eles haviam recusado suas missões. Tudo começou com uma missão fracassada em um planeta remoto chamado Terra.
Dois dos melhores assassinos Ershai, Lyra e Kor, haviam recebido a tarefa de eliminar um diplomata humano que se tornará um adversário perigoso para o Império. Mas, em vez de matá-lo, eles hesitaram. O diplomata, um humano charmoso e atraente chamado Ethan, os havia entretido tanto com uma longa conversa, que no final, eles só o pediram para saber se ele poderia lhes oferecer mais algo para beber. Era um comportamento atípico que deixou os Ershai muito constrangidos. O imperador ficou furioso, mas os dois assassinos tinham seus motivos. Havia algo nos humanos que os fazia quebrar suas regras. Por que você não o matou, Lyra? Perguntou Kor, enquanto refletiam sobre a missão fracassada em seu esconderijo secreto. Porque ele me fez rir, respondeu Lyra com um sorriso torto. Eu nunca tinha encontrado um humano que fosse tão encantador e ainda assim tão implacavelmente convencido de sua própria inocência. Foi refrescante. Refrescante. Kor levantou uma sobrancelha. Você é uma assassina, não uma irmã de taberna. Lyra deu de ombros. Talvez eu tenha aprendido mais sobre esses humanos do que eu pensava. A notícia dessa missão fracassada se espalhou rapidamente pelas fileiras dos Ershai. Vários outros assassinos se recusaram a eliminar humanos. Eles afirmaram que os humanos tinham algo de especial que ainda não entendiam completamente. Um certo carisma que não queriam mandar para a morte. O imperador ficou horrorizado. O que aconteceu com seus melhores guerreiros? Como podiam se comportar de forma tão obstinada? Isso não pode ser verdade, exclamou o imperador ao saber de mais missões fracassadas. Os humanos não passam de seres primitivos. Somos o império mais poderoso da galáxia. Como meus próprios assassinos podem se recusar a matar esses seres? Mas a realidade era que os humanos não tinham nada a temer da força destrutiva dos Ershai. Seus assassinos secretos, que antes eram temidos nos maiores campos de batalha da galáxia, haviam desenvolvido uma estranha fraqueza. Não conseguiam evitar se sentir atraídos pelos humanos. Seu humor, sua despreocupação e a estranha capacidade de confundir até as criaturas mais mortais deixavam uma impressão duradoura. E enquanto o imperador perdia cada vez mais assassinos que se recusavam a matar humanos, algo inesperado aconteceu. A humanidade começou não apenas a se defender, mas também a contra-atacar. Começaram a usar as fraquezas de seus inimigos. Humanos que naquela época nem sabiam que estavam lutando em uma guerra galáctica começaram a viajar de um império a outro, e onde quer que chegassem, espalhavam histórias sobre seu charme e inocência. Logo, os Ershai e outros povos não tinham escolha. Os humanos, com seus comportamentos inexplicáveis, começaram a conquistar os corações dos guerreiros mais fortes. O imperador, agora no auge de seu desespero, sabia que precisava agir se quisesse salvar seu império. Enviou seus melhores diplomatas para os humanos, implorando por misericórdia. Mas, em vez de negociar em um salão de trono luxuoso, os diplomatas se viram em um pequeno bar fumacento em terra, cercados por humanos bêbados que riam alto e se aprofundavam em discussões caóticas sobre tudo e nada. Podem me dizer como matar um humano? Perguntou um dos diplomatas Ershai, olhando desesperado para um dos soldados que trouxera a mensagem. Tentamos de tudo, mas essas malditas criaturas simplesmente sempre escapam. O humano, um homem alto de olhos azuis brilhantes, sorriu de volta. Vocês provavelmente nunca negociaram com um humano, né? Disse ele, tomando um gole de seu copo. O negócio é o seguinte, pessoal, vocês não podem simplesmente nos matar como fizeram com os outros. Temos algo que vai deixar vocês malucos, humor e persistência. Vocês não podem nos quebrar. Vamos continuar lutando, mesmo que façam nossa vida um inferno. Porque temos o poder de entreter vocês até não saberem mais o que fazer. Com essas palavras, o humano disse algo que fez os diplomatas Ershai refletirem. E se o verdadeiro motivo do fracasso dos assassinos não fosse a incapacidade de matar, mas a incapacidade de entender por que os humanos eram tão inexplicáveis? E se fosse o humor e a força humana que tornavam a vida difícil para os guerreiros Ershai? O imperador sabia que agora tinha que implorar por misericórdia. Porque os humanos não haviam apenas vencido a guerra, eles haviam conquistado o coração dos Ershai. E naquele momento, ficou claro para ele, a verdadeira vitória não estava na destruição, mas na capacidade de sobreviver, se adaptar e conquistar o universo à sua própria maneira, inexplicável. Os diplomatas Ershai agora estavam em uma sala que mais parecia uma festa do que uma reunião diplomática.
Os humanos haviam realizado tal celebração que até mesmo os Ershai, frios e calculistas, não conseguiam evitar sorrir. Criaturas de várias espécies estavam por toda parte, muitas delas líderes galácticos, imersos nas formas curiosas, mas fascinantes, de convivência dos humanos. Jason, o imbatível líder humano, se recostou relaxado e sorriu com um olhar provocante enquanto avaliava os diplomatas. Vocês querem nos matar, não é? Perguntou ele com um tom tímido, quase inocente. Por quê? O que vocês têm contra nós? Os diplomatas Ershai trocaram olhares, como se de repente sentissem que haviam caído em uma armadilha. Era como se cada olhar humano fosse um enigma que não conseguiam resolver. Não era a pura força que segurava os guerreiros Ershai, mas a mistura bizarra de humor, charme e imprevisibilidade que os humanos possuíam. Eles simplesmente não entendiam. Era quase como se tivessem entrado em outra dimensão, onde a guerra não era decidida por derramamento de sangue, mas por conversas e piadas irônicas. Jason tomou outro gole de sua taça e se inclinou para frente. Acredito que o verdadeiro motivo pelo qual os melhores assassinos de vocês não conseguem nos matar é porque eles realmente não nos entendem. Olhem para nós. Não somos como os outros povos com quem vocês já lidaram. Nós temos humor. Temos uma certa fascinação insana pela vida, que deve deixar vocês completamente fora de controle. Mas talvez esse seja o ponto, né? Ele riu. E os diplomatas Ershai ficaram incertos se deveriam se sentir ofendidos naquele momento ou se deveriam apenas se mergulhar no enigma da humanidade. Em um canto da sala, estava Kilara, uma das guerreiras mais poderosas do Império Ershai. Seu olhar estava firme, sua postura orgulhosa, mas era difícil desviar os olhos de Jason. Ela havia seguido o plano de destruir os humanos, mas era Jason quem, de alguma forma, aprendia. Não era sua aparência ou sua habilidade de combate que a fascinava. Era a maneira como ele questionava tudo, a forma como ele ainda tinha controle em uma situação como aquela. Quando ele a olhou nos olhos, ela soube que ele sabia que ela estava considerando mudar de lado. E esse era um pensamento perigoso. Você é um ser humano louco, disse ela finalmente, sua voz uma mistura de admiração e respeito. Mas isso também é o que faz com que seu povo nos leve à loucura. Vocês não nos levam a sério, o que nos machuca, mas vocês nunca param de lutar. Não podemos ser impressionados com nada, exceto com esse humor maluco e essa persistência infinita. Jason sorriu largo e assentiu. Exatamente, Kilara. Vocês, Ershai, acham que a guerra é uma questão de violência e domínio, mas é muito mais do que isso. Trata-se de mostrar ao outro que, apesar de tudo, você pode rir. Vocês queriam nos derrotar. Mas o que não conseguem entender é que nós ganhamos a guerra do nosso próprio jeito, com humor, com charme e com a capacidade de simplesmente não deixar que nos derrubem. Kilara balançou a cabeça e tentou manter a compostura, mas um pequeno sorriso não pôde deixar de surgir. Foi um momento de percepção. A guerra, que os Ershai haviam travado por tanto tempo, não foi perdida para os humanos porque eles eram mais fracos ou não tinham a estratégia certa. Não. O verdadeiro motivo era que os humanos simplesmente não eram o tipo de oponentes que poderiam ser derrotados apenas com violência. A força deles não estava nas armas ou no poder, mas na habilidade de encontrar humor até nos momentos mais sombrios. Eles haviam mostrado aos Ershai o que eles nunca entenderam, o verdadeiro valor da perseverança, da leveza e da força de ganhar a guerra com um sorriso. No meio das negociações, a situação começou a mudar. Os Ershai, que inicialmente haviam entrado na sala cheios de orgulho e autoconfiança, começaram a perceber que estavam em um jogo que não poderiam vencer se continuassem pensando da maneira antiga. Os humanos haviam mudado o campo de batalha, mostrando aos Ershai, com uma mistura de humor, ambição e uma vontade inabalável, um reflexo de si mesmos. Jason estava certo. Os humanos não podiam ser simplesmente mortos ou subjugados, eles só poderiam ser derrotados através do próprio tipo de guerra deles. A habilidade de aprender com cada crise e continuar lutando. Há uma razão pela qual estamos aqui, disse Jason finalmente, olhando para os diplomatas, que agora começavam a se sentir desconfortáveis com seu próprio comportamento. Mostramos a vocês que não precisamos vencer com destruição e violência. O que nos torna mais fortes é nossa vontade de sobreviver. Vocês queriam nos destruir, mas nunca realmente nos entenderam. Vocês lutaram a guerra no nível errado. Os diplomatas,
que agora estavam lidando com os humanos, começaram lentamente a mudar sua postura. O ressentimento e o ódio que tinham pelos humanos desapareceram gradualmente, substituídos por respeito e talvez até uma forma de admiração. Agora entendiam que o Império não podia prevalecer em uma guerra contra a humanidade porque estava lutando contra uma raça que jamais desistiria, mesmo que o último suspiro já estivesse dado. Eu acho que precisamos bolar um novo plano, disse um dos diplomatas, e sua voz agora tinha um tom diferente, sem raiva, mas com curiosidade. Talvez seja a hora de terminar a guerra e descobrir o que realmente faz esses humanos serem como são. Jason assentiu com um sorriso. Esse é o verdadeiro triunfo. Entender que não podemos ser derrotados porque sempre seguimos em frente. Sempre. E assim, a humanidade começou a ganhar de uma forma que até os seus inimigos mais poderosos jamais haviam esperado. Não conquistaram apenas planetas, mas também os corações e o respeito das galáxias. A verdadeira guerra não era a luta pelo poder e destruição, era a luta pela vontade de sobreviver, rir e nunca desistir. As negociações entre os Ershai e os humanos haviam tomado um rumo inesperado. Jason, com sua postura charmosa e humorística, havia abalado os diplomatas Ershai e agora estava relaxado em uma das luxuosas poltronas da sala de negociações, olhando os Ershai com um sorriso travesso. Kilara, a poderosa guerreira dos Ershai, havia se libertado de sua raiva inicial e se encontrava em um estado de confusão. Era como se ela estivesse lutando contra um inimigo invisível, que não carregava armas, apenas palavras e sorrisos incessantes. E esse inimigo era humano. Ela acreditava que poderia destruir os humanos num piscar de olhos, mas nunca contou com essa parte incrível e subestimada da humanidade. Sua capacidade de extrair humor das situações mais sombrias e nunca perder sua humanidade. Qual é o seu segredo, Jason? Perguntou Kilara finalmente, sua voz agora não cheia de zombaria, mas realmente interessada. Porque você nunca desiste. Porque continua lutando, mesmo quando tudo parece perdido. Jason a olhou por um longo tempo antes de erguer as sobrancelhas e pensar por um momento. Então se recostou e respondeu com um sorriso de canto de olho. É simples, Kilara. Nós, humanos, somos como máquinas imparáveis, mas com uma fraqueza considerável por coisas como o humor e a busca pelo sentido da vida. Poderíamos destruir o planeta inteiro e ainda assim fazer uma piada sobre como o café não foi feito direito. Kilara o encarou como se tentasse, de repente, decifrar o código secreto por trás dessas palavras. Era como se ele estivesse dizendo algo importante, que ela não compreendia totalmente, mas ao mesmo tempo, tinha um efeito estranho e libertador. Isso soa como uma arma mais poderosa do que qualquer tecnologia que possuímos, murmurou ela, quase incrédula. E esse é exatamente o ponto, respondeu Jason, seu sorriso ficando cada vez mais largo. Os Ershai e outros povos acreditam que a força de um guerreiro está em sua habilidade de lutar e vencer. Mas nossa verdadeira força não está em nossas armas ou no poder que possuímos. Nossa verdadeira força está em nossa capacidade de sempre nos reerguermos, rir e continuar, não importa o que aconteça. Somos como a menor faísca em um incêndio florestal, imbatíveis, mesmo que ninguém acredite em nós. Nesse momento, Kilara olhou para seus companheiros. Seus olhos ainda estavam marcados pela surpresa em relação a Jason e sua gente. Mas havia algo mais em seu olhar. Ela havia entendido que a verdadeira força dos humanos não estava na violência física, mas em sua inabalabilidade. A crença em si mesmos e a capacidade de não se perder nos piores momentos foi o que fez dos humanos um inimigo quase imbatível para os Ershai. Você nos colocou em uma esquina, Jason, disse ela baixinho, retirando lentamente a mão de sua arma. E eu não posso negar que você nos surpreendeu. Talvez seja a hora de repensarmos o que considerávamos verdade. Jason se inclinou para frente e pegou outro copo de uma mesa. Talvez, disse ele com um sorriso travesso, realmente seja a hora. Mas você sabe, Kilara, nós, humanos, adoramos complicar as coisas. No processo, ainda nos divertimos um pouco. O ambiente se encheu com uma risada suave, quase libertadora. Os Ershai, que ainda lutavam com a ideia de que não eram a força superior nessa guerra, começaram a relaxar também. A expressão séria em seus rostos deu lugar a um toque de surpresa e talvez até de respeito. Kilara,
que já havia se libertado da ideia de que os humanos eram fracos ou inexperientes demais para guerrear contra sua civilização altamente desenvolvida, percebeu de repente que aquilo que ela odiava há tanto tempo também era a fonte de sua própria insegurança. Os humanos eram imprevisíveis, e isso os tornava um adversário perigoso. Kilara refletiu sobre as palavras de Jason. Porque o humor dos humanos sempre a confundia. Porque eles nunca conseguiam lidar com a maneira como os humanos simplesmente seguiam em frente, mesmo nos momentos mais sombrios. E quanto mais ela pensava nisso, mais começava a entender que a verdadeira guerra não era decidida nos campos de batalha, ela acontecia nas mentes e nos corações dos envolvidos. A verdadeira guerra era sobre a sobrevivência e o controle da própria identidade. E, nesse aspecto, os humanos eram de fato imbatíveis. Você venceu, Jason, disse Kilara finalmente, suas palavras agora com um toque de reverência. Não com violência, mas com sua capacidade de nunca se perder. Talvez sejamos nós, os Ershai, os verdadeiros perdedores aqui. Jason assentiu, mas seu sorriso permaneceu. Esse é o segredo, Kilara. Nós, humanos, sabemos quando é hora de ser sério e quando é hora de virar tudo de cabeça para baixo e mostrar que temos o controle, não pelas nossas armas, mas pelo nosso humor e nossa alegria de viver. E, nesse aspecto, estamos sempre prontos para o próximo passo. Enquanto o resto dos Ershai, que agora se reconheciam como perdedores em sua própria forma de fazer guerra, permanecia em seu estado reflexivo, Jason sabia que a verdadeira vitória da humanidade não estava apenas nos olhos dos Ershai. Era a vitória conquistada pelos humanos através de sua imperturbabilidade e sua recusa em deixar o mundo os derrotar. E essa vitória viveria nas mentes de todos os envolvidos muito além do horizonte desse campo de batalha. As negociações ainda estavam longe de ser concluídas, mas uma coisa era certa. Os Ershai precisavam se adaptar a um novo tipo de guerra. E os humanos tinham, como sempre, dado o primeiro passo não com violência, mas com humor e a inabalabilidade da vontade humana. Era um momento calmo na sala de negociações, interrompido pelas conversas complicadas entre Jason e Kilara. Jason, ainda sentado com um sorriso no canto da boca, sabia exatamente que havia desencadeado uma onda de reflexão. Kilara, a poderosa guerreira dos Ershai, já não o observava com desprezo ou subestimação, mas sim com uma mistura de respeito e curiosidade. Então você está dizendo que devemos ganhar a guerra com humor e uma boa dose de audácia? Perguntou ela, sua voz agora um pouco mais suave. Isso parece quase simples demais. Jason ergueu uma sobrancelha e se recostou. Esse é o ponto, Kilara. Vocês, Ershai, são guerreiros mestres, mas nunca entenderam como a mente humana funciona. Nos viram por muito tempo como fracos, ingênuos, desorganizados. Mas, na verdade, somos o oposto. Lutamos com uma imprevisibilidade que ninguém espera, e isso é o que nos torna perigosos. Kilara riu, um som áspero, mas respeitoso. Imprevisibilidade, HM, nunca imaginei que os humanos fossem capazes de algo assim. Vocês são realmente uma raça estranha. Jason deu de ombros. Parece um desafio, não? Mas exatamente isso é o que abre os olhos de vocês. Não podem nos controlar porque não lutamos apenas com armas, lutamos com nossa mente, com nosso humor, com tudo o que somos. Temos a capacidade de virar qualquer situação e fazer o melhor dela, não importa o quão sombria ela pareça. Os Ershai, que até aquele momento haviam se recolhido em um silêncio profundo, começaram a murmurar. Alguns dos diplomatas, que antes estavam tão certos de que a vitória estava garantida, se viram de repente confrontados com a amarga realidade de que talvez tivessem perdido mais do que estavam dispostos a admitir. Eles não conseguiam categorizar os humanos. Eles não eram como as outras espécies que haviam subjugado. Jason sabia que havia acertado em cheio. Kilara, a verdade é, continuou ele, os Ershai nos subestimaram porque não somos guerreiros tradicionais. Não temos exércitos gigantescos, nem tecnologia superior, mas temos algo que vai enlouquecer vocês: nossa capacidade de nos adaptar, sobreviver e nunca desistir. E se vocês nos subestimarem nem que seja por um segundo, já terão dado o primeiro passo rumo à derrota. Kilara o olhou com uma mistura de confusão e respeito. Ela não podia negar que ele estava dizendo algo verdadeiro.
Os Ershai haviam confiado tanto em sua força e disciplina que nunca consideraram que a verdadeira força da humanidade estava na sua imprevisibilidade e adaptabilidade. Então, o que você sugere, Jason? Como podemos acabar com essa guerra? Jason sorriu e se levantou para se espreguiçar. Algumas coisas. Primeiro, precisamos parar de fingir que somos seus inimigos. Não estamos aqui para conquistar ou destruir. Mas isso não significa que não podemos nos afirmar em uma luta. Segundo, a chave está em trabalhar juntos, de uma maneira que nenhum de nós esperava. Vocês, Ershai, têm suas forças, nós temos as nossas e se combinarmos as duas, não há inimigo que não possamos vencer. Kilara, que até então se sentia em uma posição de poder, começou a reconhecer a verdade nas palavras dele. Ela era uma guerreira, mas sabia que havia algo mais além da violência bruta. E o homem à sua frente, que não se deixava intimidar pelo habitual, tinha um tipo diferente de poder. Você é realmente um ser enigmático, Jason, disse ela, desta vez com um sorriso de reconhecimento. Não posso deixar de estar impressionada. Jason deu de ombros e se sentou novamente. Você ficaria surpresa com quantas pessoas lá fora pensam como eu. Todos temos nossas peculiaridades, mas sabemos como tirar o melhor de cada situação. Não se trata apenas de ganhar. Trata-se de não perder e isso significa não desistir. Não importa o quão sombrios os tempos se tornem. Kilara assentiu lentamente. Ela finalmente entendeu que Jason e os humanos não faziam o mesmo que outros povos. Eles não lutavam apenas com armas, mas com uma força mental que lhes permitia superar qualquer crise. E em uma guerra galáctica, muitas vezes determinada apenas pelo poder das armas, essa era uma nova perspectiva que ela não esperava. Há algo mais que você não me disse, disse Kilara depois de uma longa pausa. Porque deveríamos, como Ershai, ouvir vocês humanos. Vocês nunca nos provaram nada. Porque deveríamos agora nos envolver com vocês. Jason olhou para ela com um sorriso travesso. Porque vocês não têm outro plano, Kilara. E se tem algo que os humanos realmente sabem fazer, é mostrar aos Ershai que seus grandes planos frequentemente falham. Mas fazemos isso com estilo. Kilara bufou e então se recostou, percebendo que realmente havia um fundo de verdade nas palavras dele. Talvez os Ershai não tivessem o controle que acreditavam ter, talvez fosse hora de adotar uma nova estratégia. Uma que não fosse baseada em destruição e medo, mas em um tipo de colaboração e compromisso. Ela sabia que esse era um passo arriscado, mas a coragem dos humanos, que ainda permanecia inabalada naquela situação implacável, era um desafio que ela não podia ignorar. Então tá, Jason, disse ela, você nos impressionou. Mas agora jogaremos o jogo segundo suas regras. Vamos ver se o seu humor pode nos levar à vitória. Jason riu e ergueu as sobrancelhas. Ah, tenho certeza de que será um tempo interessante.